Olá, tudo bem? Uma excelente terça-feira para vocês. Meu nome é Paulo, um dos membros da Igreja de Caxambi, e para nós, no dia de hoje, é um privilégio estar compartilhando a lição de terça-feira onde Jesus ensina-nos a orar. Talvez estamos chegando num ponto dessa lição, dessa semana, extremamente nevrálgico e que faz uma linha divisória entre a primeira parte e a segunda parte da lição. Onde Jesus entra, há a diferença de tudo. Mas antes de tudo, quero te convidar para uma oração especial. Vamos orar neste momento? Querido e bom Deus, nós pedimos a Ti que neste momento venha a nos imbuir do Teu bom e maravilhoso Espírito para que compreendamos e estudemos a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a lição propriamente dita, eu quero te convidar para fazer algo muito especial. Associe-se ao nosso canal, tá? Ative as notificações, dê o seu like, porque isso é muito importante para a continuidade desse trabalho, tá? Está aparecendo aqui embaixo na descrição, tá? Onde teve que associar-se, como se associar, e não esqueça, ative as notificações, tá? E dê o seu like, que isso é muito importante. Pois bem, vamos lá. Estudando sobre como Jesus ensinou os discípulos a orar. Os discípulos viviam numa circunstância muito complicada. Naquela ocasião, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, eles até ensinavam o povo, mas ensinavam mais tradições do que propriamente a essência da palavra de Deus, conhecer ao Deus verdadeiramente. Numa dessas circunstâncias, os discípulos viram Jesus orando. Era o seu hábito, era aquilo que ele fazia todas as madrugadas, mas aquela ocasião foi especial porque os 12 presenciaram um momento da solitude de Jesus. E neste momento da solitude de Jesus, eles se admiraram quão profunda e expressiva era a sua relação com o Pai. Veio então a solicitação dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Muitas pessoas pegam a chamada oração do Pai Nosso, também conhecida como oração dominical, assim chamada dominical, não por causa do dia de domingo, mas por causa de Dei Dominis, ou seja, Deus tem o domínio de tudo, oração ao Senhor, a oração ao Senhor. Muitos pegam essa oração e apenas simplesmente a repetem. Mas Jesus estava ali ensinando a base da nossa oração e do nosso relacionamento com Ele. Uma oração que tem princípio, meio e fim. Uma oração que tem elementos básicos que são fundamentais para o nosso relacionamento com Deus. É evidente que orar é abrir o coração a Deus como se abre a um amigo. Mas mesmo assim, nós não podemos esquecer certos elementos nessa comunhão que nós temos que ter com Deus. A oração de Jesus é essa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Esta é a oração que todos nós conhecemos. Agora, fazendo um raio-x, dissecando essa oração, há elementos para a nossa reflexão que envolvem inicialmente a adoração a Deus, lembrar que Ele é o dono de tudo e responsável por tudo, tá? Aí sim que vem a parte envolvendo as nossas necessidades e depois um desafio. Então vamos lá? Começando então pelo começo, a oração propriamente dita. Pai nosso que estás nos céus. A primeira pessoa a que é referida essa oração é ao Pai, ao Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que nele há. Existe uma passagem muito significativa em Romanos 11:36 que diz o seguinte: porque dele, por meio dele e para ele nós somos feitos. Paulo destaca uma maneira muito clara de que estamos plenamente dependentes do Senhor, através da criação, através dos dons que Ele concede e a quem dirigimos tudo aquilo que fazemos, a adoração a Deus. Portanto, Jesus na oração, nossa oração modelo para cada um de nós diz: nunca esqueçam de que somos dependentes do Pai. Pai nosso que estás nos céus. E independente de Jesus estar nos céus, Pai estar nos céus, Ele é um Deus tanto transcendente, que está nos céus, como também um Deus imanente, que está aqui conosco aqui na terra. E por isso que voltamos a Ele em oração, através desse canal de contato, a fim de que este Deus, que tudo se interessa em nossa vida,
Ele quer saber o que passa no nosso coração. Mas não esqueça, dependemos do Pai. Santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome do Pai? O que é santificar o nome de Deus? Bom, santificar o nome do Pai é exatamente exaltá-lo acima de todas as coisas. Ao santificarmos o nome de Deus, estamos falando, estamos nessa oração, dizendo a Deus: Pai, eu quero que na minha vida, tudo que eu faça, eu quero que na minha vida, tudo que eu fale, tudo que eu vista, enfim, a minha vida como um todo, seja uma vida que venha glorificar o teu santo nome. Não é à toa que no grande conflito, a primeira mensagem angélica diz: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E adorar a Deus é prestar homenagem a este Deus, é exaltar o seu nome acima de todos os nomes. E nesse grande conflito, como estamos sendo observados por toda a hoste angélica e por todos os seres não caídos, cada atitude nossa, ela reflete a que Deus estamos servindo. Lembra-se da história de Jó? Lembre-se que Deus falou para ele, falou para o inimigo: viste meu servo Jó? Viste o meu servo Jó. E não somente Satanás viu o servo Jó, como também todos os seres que foram se encontrar com Deus naquele momento, lá em Jó capítulo 1, naquela reunião em que Deus fez lá, todos com certeza olharam para o planeta Terra e viram quem era Jó. Viste o meu servo João? Viste minha serva Maria? Santificado seja o teu nome. É interessante que duas passagens chamam a atenção. A primeira delas, Apocalipse 14:7. Na primeira mensagem angélica ali, ao falar sobre e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e nas entrelinhas estamos ali o quê? Sendo convocados para santificar o nome do Senhor. Hebreus capítulo 14, verso 12, ele também nos diz algo muito importante. Exatamente o quê? Antes, buscai a santificação. Antes buscar a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pois bem, falamos sobre o Pai, sobre quem Ele é nessa oração, a importância dele. Falamos sobre a necessidade de, ao ser esse Deus importante, como a nossa vida reflete o que esse Deus significa para nós. Agora vamos aqui. Venha o teu reino. Se nós reconhecemos a este Deus, se nós reconhecemos quem Ele é, então algo muito importante vai acontecer na nossa vida. Querer estar próximo desse Deus. A lição desse trimestre aborda exatamente o assunto de relacionamento com Deus. E reatar esse relacionamento envolve vários aspectos. Há 2 semanas atrás estudamos sobre a importância da Bíblia. Semana passada demos a introdução ao estudo sobre oração. E nesta semana estamos indo a oração na prática. E Jesus mostra na prática o que é a oração que nós temos que ter para o tipo de oração que Ele quer. E nessa oração de coração, Ele pede o seguinte: Pai, sinto falta da casa. Quero voltar para casa. Quero, Senhor Deus dos céus, fazer tudo o que tiver a meu alcance para apressar a Tua vinda, para que logo, logo possamos estar de volta para casa. Portanto, venha o Teu reino. E desejar o reino de Deus é mostrar a todo o universo que o nosso mundo não é aqui. Desejar o reino de Deus é querer ser mais semelhante a Jesus. Desejar o reino de Deus é dizer para todo o universo: o inimigo não é o meu governador, mas quem governa a minha vida é o Senhor Jesus, a despeito de estar neste mundo aqui. Novamente cito aqui o exemplo de Jó, onde Deus diz o seguinte: viste o meu servo Jó? A despeito de tu dizeres que tu és o dono do mundo, porque tu veio de rodear a terra e passear por ela, expressão idiomática que diz que Satanás era o dono deste mundo, Deus falou para ele o seguinte: não, de maneira nenhuma. Eu tenho alguém aí que, a despeito de estar neste mundo, que tu diz ser teu, ele é meu. E por ser meu, estar aí, esse mundo, eu vou resgatá-lo de volta. Ao dizermos aqui: venha o teu reino, nós estamos pedindo que todo esse mal termine, todas essas lágrimas, toda angústia passe, porque as primeiras coisas têm que ser deixadas de lado, para que as outras coisas, a novos céus e a nova terra, façam parte da nossa vida. E aqui entra um detalhe muito importante. Seja, portanto, feita a tua vontade, reconhecendo a Deus como Criador, onde somos dele, pertencemos a ele, tudo que é feito em nome dele, onde em nossa vida procuramos refletir quem ele é como pessoa, através da nossa vida de santificação e exemplificação do caráter de Deus. Lembre-se dos cristãos, dos discípulos de Cristo, que foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, conforme está no livro de Atos dos Apóstolos. Ao expressarmos também que queremos o reino de Deus, uma coisa tem que acontecer na nossa vida. Não sou eu quem vivo,
mas Cristo vive em mim. Paulo foi muito claro em Gálatas capítulo 2, versos 28 e 29, ao dizer, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E perceba um detalhe importante aqui. Quando na oração modelo, Jesus pede para que em nossas orações nós incluamos não a nossa, mas a vontade do Pai na nossa vida, nós estamos dizendo para todo o universo o seguinte, o Senhor Deus é o dono do meu coração. Nós também estamos dizendo o seguinte, que nós confiamos de que, independente daquilo que eu pedi para o meu bem, eu tenho que confiar que aquilo que Deus tem como resposta para mim é muito melhor do que aquilo que eu imagino fazer. Nós somos crianças, nós somos pequenos, nós não conseguimos enxergar praticamente nada, somos míopes em relação ao nosso futuro. E só Deus sabe o que é melhor para nós. Portanto, temos que nos humilhar nesse momento, nos quebrantar para que seja feita a vontade de Deus. E isso é o primeiro exercício de humilhação em relação a nós. E agora sim chegamos num ponto. Exaltamos a Deus, pedimos a volta do seu reino, autorizamos que a sua vontade seja feita em nossa vida, agora vem a nossa parte. E qual é a nossa parte? Pedir o que precisamos. Muitas das vezes começamos uma oração já pedindo. Deus, Senhor, peço. Mas Jesus, na introdução, ele fala o seguinte, antes exalte ao Pai, antes exalte a Deus, para que posteriormente tu venha a fazer tua petição. E aqui nos diz exatamente o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. Nós temos necessidade de subsistência? Sim. Deus sabe daquilo que precisamos. Sabe das nossas necessidades. Ele diz exatamente isso que nunca viu. Já fui novo e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o seu pão. Todas as ocasiões em que a palavra de Deus exorta a questão do alimento, da fidelidade nos dízimos e ofertas, na fidelidade no nosso viver para sermos honestos, não botando medidas desequilibradas na balança, digamos assim, nós estamos ali honrando a Deus e tendo a certeza de que aquilo que nós temos como meio de subsistência será capaz de nos suprir. Assim, quando pedimos o pão nosso, nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, tu sabes que eu dependo de ti para me suprir. Tu sabes que como mortal eu preciso também trazer o pão para dentro da minha casa, para a minha família, para a responsabilidade que eu tenho. Mas também, Senhor Deus, quero te pedir uma coisa. Dá-nos este pão hoje. Hoje. Basta a cada dia o seu mal. Muitas das vezes a ansiedade que as pessoas vivem neste mundo, tá, está ligado a excesso de futuro. E na oração que Jesus diz, ele pede para o dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. A outra lição que tiramos aqui, a dependência de Deus, é uma renovação diária no nosso relacionamento com Ele e na nossa vivência neste mundo aqui, preparando-se para o mundo que há por vir. E no mundo que há por vir, há um outro detalhe muito importante. Como está a nossa relação com o nosso próximo? Mais uma vez repetindo aqui, se Deus é o nosso Deus, se temos que viver uma vida de santificação, se a sua vontade tem que ser feita, se queremos que o seu reino venha logo, se queremos transformar o nosso caráter para que a sua vontade seja feita em nossa vida, né? E que acima de tudo, entregando a Ele o nosso pão, nós temos que agora fazer algo muito importante, que é um exercício de humildade. Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E talvez essa seja uma das maiores necessidades que nós temos. Perdoar para ser perdoado. Perdoar porque um dia fomos perdoados e fazer disso um fruto em nossa vida. O perdão. Algo que temos que ser praticado da melhor forma possível, baseado naquilo que Deus fez por mim. Eu devia 100 talentos. Sabe quanto é que vale um talento? Um talento equivale a 6.000 denários. Aquele devedor, ele devia 100 talentos, portanto 600.000 denários. E o seu conservo devia 100 denários apenas, 100 dias de trabalho. Em outras palavras, a dívida que nós temos, a dívida que Jesus quis apresentar em relação a nós é o seguinte, algo impagável. Jesus pagou o impagável. Há pessoas que nos machucam, que nos ofendem, essa hora que é o exercício da humildade, porque nós temos que aprender a suportar uns aos outros. Então perdoa, Senhor, da mesma maneira como nós temos perdoado. E a questão é exatamente a seguinte, tá?
Reconhecer que a nossa dívida é impagável, que nós não tínhamos como pagá-la, que Deus pagou uma dívida infinitamente maior daquilo que tínhamos. E o que nós temos que fazer em relação àqueles que devem tão pouco em relação a nós? Por isso, não nos deixe cair em tentação. E o que é não deixar cair em tentação? Há duas respostas para isso. Primeiro, não cairmos na tentação de deixar de perdoar o nosso semelhante, para que Deus não nos perdoe. Segunda lição importante aqui, não nos deixe cair nas tentações que o inimigo tem colocado como obstáculos, tem colocado como digamos assim, armadilhas para que nós venhamos a cair. Ou seja, dia a dia, sejamos orando e vigiando sem cessar e pedindo que Deus alerte o nosso coração, desperte a nossa consciência, nos dê agudez, sejamos agudos, sensíveis naquilo que é toda a artimanha de Satanás. Como Pedro falou, o inimigo anda ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Portanto, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existem dois tipos de males. Os males que o grande conflito traz e os males diários, as doenças, as necessidades. Tá? Deus quer neste momento aqui que o mal que está ao teu redor, que é o mal que pode te levar à perdição, ele seja banido da tua vida. E um mal muito maior, no nosso relacionamento, que façamos o possível para viver em paz com todos os homens. E finalmente aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Fechamos a oração ratificando uma coisa. Senhor, tu é o Senhor de tudo. Este mundo voltou a te pertencer. Tu, novamente, assuma o controle dele. Apocalipse capítulo 5, naquela célebre visão que João teve lá. Apocalipse 5, verso 9, em que mostra que os seres, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, louvaram e engrandeceram ao Senhor, dizendo, digno és de tomar o livro e desatar os selos, porque com teu sangue compraste essa terra novamente. Quando dizemos aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória, estamos admitindo que novamente o Senhor é o Senhor de tudo. O mesmo Deus da criação, que criou tudo conforme a sua vontade, é o mesmo Deus que agora na recriação e no final do livro de Apocalipse mostra que todas as primeiras coisas passaram. Assim sendo, para que recebamos esse Senhor em nossa vida novamente, faça o seguinte, confessa ao Senhor em tua vida, confessa nas tuas orações a presença do Espírito Santo atuando em ti, para que de fato a oração modelo de Jesus na minha e na tua vida seja um modelo para o nosso relacionamento com Ele e com o nosso próximo também. E não esqueça, não deixe de fazer sua inscrição no nosso canal. Está aqui embaixo nas notificações aqui. Aparecem aqui a forma de tu se inscrever no nosso canal. Nos acompanhe sempre. Acompanhe esse estudo semanal que a Igreja de Caxambi promove a cada um de nós. Tenham todos um feliz prosseguimento de semana na paz de Deus.